Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Capítulo de número 5 do Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 5. Os que encontraram podem dizer amém? Amém. Diz-nos assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Verso de número 12. Aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Verso de número 17. Aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Amém? Vamos estar assentados. Pela vida dela está comigo. O Lucas veio comigo, mas está em casa dormindo, porque vai ter que dirigir à noite. Mas nós estamos aqui para cooperar com os irmãos. Os obreiros que aqui estão, o meu carinho e respeito a todos os irmãos. Amém? Eu quero falar nessa tarde sobre o capítulo de número 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas foi o único escritor gentil da Bíblia que não teria uma linhagem judaica. Lucas foi um médico amado, aquele a quem apresentou Jesus como um homem, como alguém que padeceu, como alguém que teve dores. Lucas registra que Jesus suou gotas de sangue misturando com seu suor no jardim do Getsêmani. Enfim, Lucas é aquele escritor que teve alguns detalhes que só ele pôde registrar. O texto principal de Lucas é o capítulo 19, quando diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Uma característica do livro de Lucas é que ele tentou o máximo colocar os milagres, as andanças de Jesus em ordem cronológica. Por isso que eu li alguns versículos do capítulo de número 5 que ele escreveu. Nós temos aqui 3 fatos, e contra fatos não existem argumentos. Esses 3 fatos, esses 3 acontecimentos, eles aconteceram na região chamada Galileia. Se nós fôssemos olhar a história da Galileia, a Galileia é uma região dividida em 2 partes: Galileia superior e a Galileia inferior. Tanto a Galileia superior quanto a inferior são 2 regiões menosprezada, desfavorecida e humilhada. A Galileia inferior é desprezada porque a terra era uma terra inútil, era uma terra seca, não tinha como colher o que se plantava. Então a região era uma região humilde, de pessoas desfavorecidas financeiramente falando. A região superior, a Galileia superior, ela era desprezada e menosprezada
porque não tinha uma pessoa sequer que tinha uma linhagem só. Era o grego misturado com o romano misturado com o judeu misturado com o assírio misturado com o grego, enfim, era toda a linhagem misturada. E todo judeu, ele não gosta, ele rejeita essa questão de mistura de povos. Então, tanto a Galileia superior quanto a Galileia inferior era menosprezada, era humilhada, mas Jesus resolveu passar na região que era humilhada, que era menosprezada, que era desprezada. Quando Jesus passa na região da Galileia, Jesus operou milagres no mar da Galileia e bem como fora do mar da Galileia. Nós lemos aqui o capítulo 5, que fala pelo menos de 3 milagres de Jesus. O capítulo 5, verso 1 e 2, fala do milagre da pesca maravilhosa. O capítulo 5, verso 12 em diante, fala da cura de um leproso. O capítulo 5, verso 17 em diante, fala da cura de um paralítico e o perdão liberado pelo Senhor Jesus àquele indivíduo. Eu vou falar sobre esses 3 milagres, mas eu vou retirar o termo pejorativo de milagre da pesca maravilhosa, milagre da cura do leproso, da cura do paralítico, perdão. E na sequência nós vamos citar os milagres que eu vou aplicar aos irmãos nessa tarde, porque é isso que eu creio e é por isso que eu vou pregar nessa tarde sobre milagres. Vocês acreditam ainda? O capítulo de número 5 e o verso de número 1 tem uma palavra, na minha tradução é a palavra aconteceu, aparece nos textos que eu li. Só que em algumas versões da Bíblia, nem todas as versões, está escrito a palavra aconteceu. Mas, tanto na minha quanto na sua, a palavra estava ou estando está aí na sua Bíblia. A palavra estava ou estando está no capítulo 5, no verso 1 ou 2, está no capítulo 5, verso 12, capítulo 5, verso 17. Ou a palavra aconteceu, ou a palavra estava ou estando. Ora, irmãos, as coisas só aconteceram aqui nos textos que nós lemos porque Jesus estava no local. Só aconteceu a pesca maravilhosa porque Jesus estava à beira da praia. Só aconteceu a cura de um leproso porque Jesus estava passando próximo ao leprosário. Só aconteceu a cura de um paralítico e o perdão de pecados porque Jesus estava aonde aquele paralítico foi levado. As coisas só vão acontecer se Jesus estiver na sua vida. Você acredita nisso? A Bíblia nos diz, irmão, que o cordeiro pascual deveria ser imolado, deveria se separar o pé, a cabeça e a buchada, e o sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta, no livro de Êxodo, capítulo de número 12. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: se o cordeiro for grande demais para uma família, chama a família vizinha para participar do cordeiro. Jesus é muito grande, Ele faz acontecer na minha vida e fará acontecer na sua vida. Ele fará acontecer na minha casa e fará acontecer na sua casa. Segure na mão do seu irmão, eu sei que está um pouco calor, mas segure na mão dele, dê um sorriso meio amarelado, mas ainda que seja amarelado, não tem problema, diga para ele: Jesus vai fazer acontecer se Ele estiver na tua casa, se Ele estiver na sua vida. Se você crê, pode continuar adorando o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 5 fala de 3 milagres que aconteceu só porque Jesus estava no ambiente. O capítulo 5 e o verso de número 1 a seguir fala-nos acerca do milagre da pesca maravilhosa. Jesus estava passando na beira do mar da Galileia, e a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus está ali, alguns homens, em especial Pedro, que seria o dono da embarcação, o empresário da época, de um povo muito bom na arte de pescar, a Bíblia diz que eles estavam descendo do barco e eles estavam lavando as redes. Por que é que eles estavam lavando as redes? Primeiro, porque eles deram por encerrado o expediente. Por que é que eles estavam lavando a rede? Segundo, porque eles eram prudentes e zelosos com o instrumento de trabalho dele.
O material que existe no mar pode deteriorar o material da rede. Então eles lavam as redes para guardar, porque eles sabiam que no outro dia eles iriam usar aquele instrumento. Então Pedro, além de mostrar que estava fechando o expediente, estava mostrando que era uma pessoa prudente e zelosa com o instrumento de seu trabalho. Ele era pescador de profissão. Ele não escolheu ser pregador, ele não foi obrigado a ser pescador. A profissão de Pedro e alguns outros que estavam com ele era ser pescador. Se isso era a profissão de Pedro, quer dizer que ele vivia da pesca. Se ele pescasse, a mulher ia poder fazer chapinha no cabelo. Se ele pescasse, a mulher ia poder fazer uma pizza em casa. Se ele pescasse, ela ia poder comprar um cachecol no tempo do frio e enrolar no pescoço. Se ele pescasse, o filho ia tomar um sorvete, ia comer um danoninho. Se ele pescasse, ele ia poder comprar um terno igual ao do irmão Leonardo. Se ele pescasse, ele iria poder usar um sapato igual ao dos irmãos. Se ele pescasse, ele tinha o que comer. Se ele não pescasse, ele realmente estava mais ou menos frito. Por quê? Porque tinha conta para pagar, tinha necessidade para suprir. E a Bíblia diz que ele pescou a noite inteira e não angariou nada. Ele não logrou êxito, não teve lucro durante uma noite de trabalho. Durante a noite ele pescara dentro do mar, no alto mar. Porque a princípio de conversa, a pesca em alto mar se realiza durante a noite. E a pesca à beira da praia se realiza durante o dia. Não com redes, porque em especial 2 tipos de rede eram usados. Uma rede que hoje se entende-se como tarrafa, que apenas uma pessoa consegue armá-la, e uma rede que eles entendiam como rede de arrastão, onde precisaria 1 ou até 2 barcos para executar tal pescaria. Eles trabalharam a noite inteira. Os irmãos estão cientes de que o mar tem onda, agitada pelo vento. Conforme o vento agita o mar, as ondas vão batendo, vão se movendo, as ondas vão assolapando o barco. Então o barco vai tendo movimento. Conforme o movimento do barco, o homem ou o pescador, ele tem que firmar os pés e tem que ficar numa tensão para não cair durante a pescaria. Imagine alguém pescar a noite inteira. Como é que não ficaria a coluna deste indivíduo, o tronco deste homem? Como é que não ficaria a clavícula deste pescador, fazendo movimentos repetitivos? A Bíblia diz que Jesus está passando pela beira do mar, observa Pedro e alguns pescadores e pede licença para pregar em cima do barco. Jesus sobe em cima do barco e começa a pregar. Durante a pregação de Jesus, Pedro não foi guardar a rede. Pedro não foi visitar a esposa que estava em casa esperando o peixe, a notícia boa que Pedro havia pescado, ou a notícia má que Pedro havia não pescado nada. Pedro ficou ali para ouvir a palavra de Jesus. Aleluia. Ficou ali para ouvir a pregação de Jesus. E Jesus, irmão, não pregava eloquente tanto quanto eu ou quanto qualquer outras pessoas. Jesus era manso, Jesus pregava mansamente. A eloquência de Jesus não era forte, não era uma metralhadora que saltava versículos e fazia todo mundo ficar embasbacado quando a sua oratória. Jesus pregava manso, então as pessoas tinham que ter paciência e realmente queriam ouvir e ter prazer no falar de Jesus. Então Jesus vai falando, só que Pedro trabalhou a noite inteira, estava cansado, mesmo assim ficou do lado de Jesus ou à frente de Jesus para ouvir Jesus pregar. Jesus prega um sermão, o sermão não é muito extenso, mas ele prega um sermão calmo, tranquilo, sereno. E aí a Bíblia diz que Jesus diz assim: olha Pedro, é o seguinte, entra dentro deste barquinho aqui, vai no alto mar e lança a rede. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu até vi o Senhor pregar, gostei, o Senhor fala bonito, o Senhor tem palavras muito lindas, mas eu trabalhei a noite inteira e eu não pesquei nada. Mas eu vou tentar, segundo a tua palavra, eu vou tentar. A Bíblia diz que Pedro vai no alto mar, contrariando o próprio costume que durante o dia se pescaria à beira da praia. Ele vai lá no alto mar e vai lançando as redes. Quando ele lança a rede, o negócio aconteceu, porque Jesus estava no lugar. Lança as redes, eles observam que as redes estão cheias.
as redes estão cheias, eles começam a observar que as redes vão se romper. Diz a Bíblia que eles olham e encontram uma outra embarcação, pede ajuda para outra embarcação. Quando a outra embarcação chega, também ficam abismados, porque estava dando muito peixe. E a Bíblia diz que os barcos quase iam a pique. Ora, se só um pescador tivesse falado que eles trabalharam a noite inteira, não pescaram nada, depois durante o dia foram no meio do mar e pescaram, o barco quase estava indo a pique. Como pescador, a fama dele não é muito boa, mas é de conversador, nós nem íamos acreditar, mas está na Bíblia, irmão. Está escrito na palavra de Deus, que eles foram dentro do mar, lançaram as redes, segundo a palavra de Jesus, e as redes foram se enchendo, e os dois barcos quase iam a pique. E quando os barcos retornam para a beira da praia, Jesus faz com que eles lançam os peixes, a multidão está ali, e Jesus diz: vem, porque agora vai ser diferente. Vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão ser evangelistas, vocês vão ser o meu colégio apostólico. Ora, irmãos, o milagre da multiplicação, eu tiro o termo pejorativo e coloco o milagre da provisão. O milagre da provisão, porque Cristo estava no ambiente. Ora, o milagre da provisão. O que é provisão? O que é servir a um Deus provedor? A primeira vez que a expressão provedor, ou Deus que provê, aparece na Bíblia, foi quando Abraão vai sacrificar o seu filho. E a Bíblia diz que Abraão diz assim: calma, as coisas estão arrumadas, mas o cordeiro Deus proverá. E Yahvé Jireh, o Deus provedor. Deus vai prover. Durante o espaço de tempo, a aflição tomou conta tanto de Abraão quanto do filho. Mas quando o anjo brada e diz assim: Abraão, olha para trás, porque Deus proveu segundo a tua fé. Deus proveu o cordeiro para Abraão. E dali em diante, até os dias de hoje, nós adoramos a Deus como Deus provedor. O que é a provisão? É suprimento das coisas de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que não dá para se explicar. E se tentar explicar, vai ficar confundido, porque o que Deus faz, a mente humana nem sempre consegue captar tudo. A Bíblia diz que a provisão aconteceu. Eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Provisão. Cristo proveu a eles. Dentro da Bíblia existem no mínimo 2 tipos de provisão. A primeira provisão é a provisão que o proverbista diz: Senhor, não me dê demais, para que eu não venha ensoberbecer o meu coração e dizer que tenho porque eu consegui, porque eu lutei, mas me dá o suficiente para mim viver e te servir a cada dia. Também não me dando de menos, para que eu não venha mendigar o pão e os outros venham dizer: onde está o teu Deus? O primeiro tipo de provisão é a provisão necessária, é a provisão do deserto. Todo dia, todo momento que fosse necessário, codornizes e maná estaria diante deles. Quando tivesse sede, ainda que eles estivessem no lugar onde as águas eram amargas, se eles orassem a Deus e Deus desse a ordem, as águas se tornariam águas potáveis. Até a rocha deu água quando eles necessitaram de água para beber. O segundo tipo de provisão que existe, essa já é mais uma questão de uma vontade de Deus e de conhecer a estrutura humana. Por quê? Porque esta provisão é aquela provisão que Deus diz assim: pede vaso emprestado, não poucos, mas muitos, e vasos vazios. Porque você vai ter, vai vender e vai viver do resto, vai pagar a conta, vai ficar quitadinho, vai sair do SPC, vai sair do Serasa, não vai ficar devendo nada para ninguém e ainda vai viver do resto. Essa segunda provisão é a provisão que ele diz assim: pode trazer cesto, porque vai sobejar o que eu vou entregar na tua mão. Essa provisão não é para qualquer tipo de pessoa. Esta provisão é só para quem tem estrutura. E essa estrutura é Deus que proporciona ao homem. Mas existe pessoa que não tem estrutura para receber bênção de Deus? Tem, existe sim. É por isso que Deus nos coloca à prova, para ver se nós estamos e somos aptos para receber a grandeza do seu poder, manifestando no suprimento necessário. A Bíblia diz que existia uma parábola, Jesus contou a mesma. Um filho pródigo pegou uma herança.
Quando pegou a herança, saiu de dentro de casa, se afastou da família, se afastou do pai, da mãe, dos negócios familiares, gastou tudo aquilo que ele pegou de herança, desejou comer comida de porcos, alfarroba. Quando ele caiu na real, ele disse: meu Deus, nem os empregados do meu pai vivem uma situação que eu estou vivendo. E alguém disse que o que o jovem pródigo pegou foi uma bênção de Deus. Não, senhor, irmão, bênção de Deus não me afasta da minha família, bênção de Deus não me traz para fora da igreja. Aquilo que é de Deus na minha vida me deixa continuar sendo humilde. Aquilo que é de Deus na minha vida não me afasta dos irmãos para adorar a Deus. O que é de Deus na minha vida traz ainda mais para dentro da igreja, porque serve de edificação para meu irmão, serve de edificação para minha irmã. Aquilo que é de Deus na minha vida me deixa mais forte. Por quê? Porque se Deus abriu a porta para mim, vai abrir a porta para o meu irmão. Se Deus abriu a porta para mim hoje, numa outra oportunidade, quando eu precisar, Deus vai continuar abrindo. A provisão de Deus aconteceu. Eu quero que você levante sua mão direita para cima, por favor. Quem tem fé já empolga e já levanta logo as duas de uma vez, né? Eu quero profetizar dizendo a você: prepara teu coração. Não precisa você se desviar, não precisa você pegar carta de mudança, não precisa você ficar ligando para pessoas que têm um dom de profecia, dom de revelação, porque a situação não está boa na tua vida. Calma, espera, Deus é provedor, Deus vai prover o necessário para a tua vida. Descansa teu coração, descansa tua alma, pode dormir tranquila, alegra teu espírito, não perturba o teu espírito, deixa a tua pressão ficar normal de novo. A tua pressão oscila, tu tem que tomar remédio para dormir, porque tu está preocupado com o filho, com as contas, com as portas que se fecharam. Calma, o Deus que é provedor vai entrar com providência nessa tarde. Espera, segure na mão do teu irmão e diz para ele: calma, Deus já está entrando com providência, Deus já está entrando com providência, Deus já proveu um casamento bom, Deus já proveu um emprego bom, Deus já proveu uma agenda boa, Deus vai prover o necessário para a tua vida. E segura aí, irmão, porque sou profeta e não sou pipoca. Para você que Deus está moendo como a cana é moída na moenda, para você que Deus está pisando como a uva é pisada no lagar, para você que acha que Deus te abandonou e que ninguém mais vai estender as mãos para você, espera, Deus está estruturando a tua vida. Prepara, porque Deus vai te exaltar. Você que não tem, vai ter para dar e prestar e não requerer de novo, porque Deus vai dar e vai dar em abundância. Deus vai abrir e vai abrir em abundância. Se você acredita, abre a boca, então adora o nome do poderoso. Mas, irmãos, o milagre não tem explicação, mas tem uma válvula propulsora. O milagre não existe explicação, mas tem um início. Palavra de Deus. Segundo a tua palavra. Bíblia, doutrina, instrução, palavra. Meu milagre não vem de filosofia. Meu milagre não vem da minha intelectualidade, mas vem da palavra que vem de Deus. O que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro estava cansado. E Pedro não estava cansado porque estava cansado de dormir. Pedro estava cansado porque ele trabalhou a noite inteira, porque ele se esforçou. Pedro estava cansado, irmão, não é porque ele estava esperando a conta engordar, não é porque ele estava esperando alguém enviar uma oferta, não. Pedro estava cansado porque ele trabalhou a noite inteira. Sabe o que Deus falou no meu ouvido, irmão? Que tem gente que está aqui nessa tarde, não sei se são duas, se são três, se são uma, mas alguém chegou aqui cansado de lutar. Alguém chegou aqui dizendo: Deus, eu tenho orado, eu tenho te buscado, mas ainda não aconteceu. Deus te trouxe aqui nesse lugar bem simples mesmo, para dizer para você não arredar o teu pé e não deixar de confiar nele, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o nome dele, mas guardou a palavra que ele falou a teu respeito. Mesmo cansado, prepara teu coração, porque Deus vai entrar com providência e a vitória vai chegar.
da palavra falada. O milagre aconteceu por causa da perseverança. O milagre aconteceu porque Cristo estava no local. O milagre da providência. Eu estava pregando, eu estava saindo de casa para pregar em Criciúma mesmo, numa congregação no bairro Ana Maria. Quando cheguei próximo à igreja, ainda sem uma mensagem para pregar, mas pedindo a Deus uma palavra para dar ao povo, porque graças a Deus eu não sou apegado e nem mecanizado. Eu preciso e dependo de Deus para entregar uma palavra ao povo de Deus. E eu dizendo, meu Deus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou falar? Deus me deu uma mensagem. Eu comecei a esboçar na minha mente ainda como iria entrar, como iria desenvolver, como iria concluir. E aí eu comecei a pensar que eu ia ir para Bocaiúva do Sul, mais de 515 quilômetros de onde eu moro. Eu moro há 25 anos no mesmo lugar, na mesma casa, só que com ornamentos diferentes, é óbvio. Mas há 25 anos no mesmo lugar, 8 anos servindo ao Senhor, desde que aceitei a Jesus na igreja onde próximo à minha casa. E eu tirei a minha esposa de dentro de casa, casei com ela, disse que iria dar uma vida boa para ela, disse que ia cuidar dela. Agora eu vou largar uma agenda boa, uma agenda que Deus me deu boa, e vou lá para onde o Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu em Joinville, a meia foi mais lá para cima. Disse, meu Deus, eu não conheço ninguém, eu vou para lá. Fiquei com medo. Aí, irmãos, Deus falou no meu ouvido. Sabe o que Deus falou? Você precisa crer mais em mim. Eu não me alegrei, irmão, eu não dei glória a Deus, eu não dei aleluia. Eu comecei a chorar. Sabe por que eu comecei a chorar? Eu comecei a chorar de vergonha que eu tive de Deus. Eu comecei a chorar de vergonha que eu tive na hora que Deus falou comigo. Sabe por quê? Porque eu sou professor de teologia, irmão. Sabe por quê? Porque esse ano eu já preguei mais de 185 vezes só esse ano, irmão. Sabe por que eu tive vergonha? Porque eu leciono escola dominical, eu falo da palavra, eu ensino o povo a crer, mas eu, quando precisei, não acreditei que Deus poderia ser comigo. Sabe o que eu entendi quando Deus falou comigo? Eu entendi que eu tenho é que crer, ainda que as circunstâncias dizem que não dá mais, mas eu tenho é que crer. Eu tenho é que crer naquilo que prego, eu tenho é que crer naquilo que ensino, eu tenho que crer naquilo que canto, naquilo que falo, eu tenho que crer. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que nós estamos exigindo muito de Deus, e é Deus quem está exigindo um pouco mais de mim. Deus me trouxe aqui para dizer para você, vamos crer, vamos confiar. Ele não mudou, Ele ainda faz milagre, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda faz o mundo virar do avesso, para entrar com providência e dar vitória para você. Você crê, você precisa crer, você tem que crer. Segundo essa palavra, quem crê, levante a mão e diga para Deus, eu creio, Deus, eu creio. Tudo que está escrito na Bíblia, eu creio que tu pode, eu creio que tu tem, eu creio que tu é. Se é verdade que você crê, então adore a Ele, adore a Ele. Você não veio para adorar, então dê uma palavra de adoração. Adore a Ele, você pode adorar a Ele, você tem uma palavra de adoração a Ele. Partindo desse milagre, os discípulos, os pescadores se tornaram discípulos de Jesus. A Bíblia diz então que Lucas registra um segundo milagre na região da Galileia. A Bíblia diz que Jesus está descendo de um monte. Quando Jesus desce de um monte, um leproso se aproxima dele. Um leproso se aproxima de Jesus. E Mateus, capítulo de número 8, ele é o mais peculiar nessa questão. E Mateus diz que o leproso se prostrou-se diante de Jesus e adorou a Jesus. Aí ele disse assim, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ora, ele conheceu Jesus como Senhor, quer dizer que ele era conhecedor da lei. Ele disse, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então um dia ele foi limpo, ele não nasceu leproso, mas ele pegou a lepra durante a sua vida. Aí a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, reconhece Cristo como Senhor,
e reconhece que um dia ele foi limpo, agora ele está sujo, mas ele reconhece que a possibilidade de mudar a vida dele, a possibilidade de mudar a história dele, ainda não é o fim. Calma, Deus tem um jeito para a nossa vida, Deus tem um jeito, Deus tem uma saída para as nossas vidas. O leproso veio, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. Aí a Bíblia diz que Jesus estende a mão, toca no leproso e diz: eu quero ser limpo. Duas pessoas aqui estão fazendo coisa errada. Uma foi o próprio Jesus que fez uma coisa errada. A outra foi o próprio leproso. Tanto Jesus quanto o leproso sabiam que nenhum poderia se aproximar um do outro. A pessoa que era leprosa não poderia se aproximar de quem era pura. A pessoa que era pura não poderia se aproximar de quem era leproso. Por quê? Porque a lepra é contagiante. A lepra, se encostar, pegou. E a lepra não é nada mais e nada menos do que o símbolo de maldição e o símbolo de pecado. Jesus se aproxima do leproso, o leproso se aproxima de Jesus, e Jesus estende a mão para tocar no leproso. Quando Jesus toca a mão no leproso, Jesus disse assim: eu quero que você seja limpo. E estendeu a mão, ele foi purificado, foi limpo da lepra na hora. Aí Jesus diz assim: vai e não fala para ninguém, a não ser para o sacerdote. Mostra-te e paga segundo a lei que Moisés ordenou que pagasse na purificação da lepra, que era a imolação de 2 aves, 2 pombos. Uma ave era imolada porque o sangue, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Já que o salário do pecado é a morte, alguém deveria ter que pagar, alguém deveria dar a vida. E no caso do Antigo Testamento, quem deveria dar a vida era o animal. O segundo pombo não era imolado, mas ele era solto. Por quê? Porque quem foi alvo do sangue está liberto para fazer aquilo que bem entende, para adorar o nome do Senhor. É por isso que nós somos livres, porque nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. A gente estava vindo da reunião hoje lá da matriz, como vocês dizem matriz, e nós dizemos central. Tinha uns caras lá de branco jogando mais água em cima do carro. A gente disse: não precisa de água benta, a gente tem o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus estendeu a mão e curou o leproso. Só que eu tiro o pejorativo, o milagre da cura de um leproso, e coloco a aplicação pessoal, o milagre da restauração. Por quê? Milagre da restauração, porque o leproso estava parte da sociedade. O leproso não fazia parte do convívio social. O leproso não fazia parte de dentro de sua própria família. O leproso tinha que sair de dentro de casa, porque a lepra era tão maldita que ela entranhava dentro das paredes e nos umbrais das portas e janela da casa. Então ele tinha que sair de dentro de casa e para dentro de um leprosário, e ele deveria lá ficar tratado, se tratar lá. Se não curasse, iria morrer lá dentro, longe da família e dos amigos. Jesus está passando, o leproso ouve falar que Jesus está passando, e aí a Bíblia diz que o leproso veio até Jesus. Jesus estende a mão sobre o leproso é curado. Aí Jesus diz assim: vai lá para Moisés, vai lá para o sacerdote e mostra-te que agora tu estás restaurado, que tu estás restituído, que tu estás limpo. Tu pode agora andar no meio do povo livremente, tu pode abraçar a tua família, tu pode abraçar a esposa, tu pode abraçar o filho, pode abraçar os sobrinhos, pode abraçar quem você quiser, porque você é limpo. Jesus restaurou quando entrou na vida daquele leproso. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora, e eu queria que você pensasse naquilo que você precisa que Jesus toque nessa tarde. É o teu casamento, é o teu ministério, é o teu emprego, é a tua casa. O que é que você quer que Cristo restaure nessa tarde? Ele está aqui para estender as mãos e restaurar a tua saúde psíquica, tua saúde emocional, espiritual, tua saúde física. Ele é poderoso e ele estende as mãos nessa tarde e diz assim: eu vou restaurar. Foi a aliança que você tinha com ele que quebrou. Você pisou na bola, escorregou, você falhou. Ele está aqui para dizer: eu restauro a aliança de novo, eu restauro a comunhão de novo, eu restauro aquilo que você perdeu de novo. O diabo não restaura, irmão, mas Cristo restaura. Aquilo que o diabo quebra, Jesus restaura de novo. Aleluia! Vamos ficar sobre os pés, por favor. Aleluia! O capítulo de número 5
o verso de número 17, ele vai falando sobre a história de um paralítico que é levado por 4 amigos. Esses 4 amigos só queriam uma, não duas, só queriam uma coisa. Quantas coisas queriam os 4 amigos? Uma ou duas? Uma. Eles pegaram e levaram o paralítico por cima do telhado. Colocaram o paralítico onde Jesus estava, Jesus continuou pregando. E os paralíticos ali fazendo figuinha. Jesus vai curar ele, Jesus vai curar ele. Jesus vai tocar a mão, ou Jesus vai cuspir na terra, vai tocar o barro nele. Jesus vai tocar nas pernas dele. Jesus vai fazer ele sair pulando, rodopiando. Jesus vai fazer esse paralítico sair daqui pulando igual pipoca. E vai ser, e vai. Só que daí Jesus frustra todo mundo. Jesus acaba com a alegria de todo mundo. Quando Jesus diz assim: perdoado estão, ou perdoados são todos os teus pecados. Jesus acabou com a fé de todo mundo ali. Porque o que todo mundo queria era ver aquele homem andar. Desde o mais crente desde o mais crítico até o menos crítico estava ali para ver Jesus operar, não é para criticar. Os amigos queriam ver o paralítico andar para ele se alegrar. Aí Jesus diz assim, ó: perdoados estão os teus pecados. Por que, irmãos? Por que é que Jesus foi fazer isso? Porque Jesus consegue ver aquilo que eu não vejo. Aleluia! Para mim aqui, ó, todo mundo precisa ser abençoado. Para mim, todo mundo serve ao Senhor com uma fidelidade extraordinária. Só que Deus sabe o que é dentro de você. Aleluia. Oh, aleluia. Deus sabe o que existe dentro dessa casca. Jesus vai naquilo que os eruditos entendem ser a causa da paralisia. Jesus vai naquilo que alguém diz assim: está aí porque pecou. Então Jesus foi direto na fonte. Jesus vai dizer assim: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque mais vale morar no céu sem uma orelha, sem um olho, do que ir para o inferno perfeitamente. Aleluia! Jesus trabalha, Jesus mexe daquilo que nós não vimos. Existe uma ilustração. Um pastor da escola bíblica ia todos os domingos de manhã dar a escola para as criancinhas. E uma das criancinhas era muito pobre, era muito simples. E ela ia sempre com um shortzinho, sem camisa, sem sandália, e sempre sujinha. E o professor disse assim: eu vou ajudar essa criança. Pegou brinquedo, comprou roupa, comprou comida e disse: vou levar na casa dessa criança. Acabou a escola dominical, a criança foi correndo e foi brincar, e o professor estava indo na casa da criança. Essa criança foi para uma montanha, pegou uma pedra e começou a jogar no esmo. Quando a criança joga uma pedra, acerta a testa do professor e começa a sangrar. O professor, que estava quase chegando na casa da criança, viu que sangrou, voltou para a casa dele, fez um curativo. No outro dia foi lá e entregou: eu quero te entregar essa comida, esse brinquedo e essa roupinha para você, para o seu filho aqui. Recebe a bênção de Deus e tal. O pai ficou maravilhado, a criança maravilhada. E aí o professor voltou para casa. No período da tarde, a criança não suportou e disse: papai, sabe aquele machucado na testa do professor? Foi eu que fiz. Foi eu que atirei a pedra no professor, pai. O pai, muito justo, muito sério, disse assim: não podemos aceitar isso, filho. Você machucou o professor que veio trazer a bênção para nós. O pai pegou a criança, pegou os brinquedos, a comida e a roupa, foi no apartamento do professor. Quando o professor atendeu, viu o pai e a criança e viu tudo aquilo que o professor havia dado para a família. E o pai disse assim: professor, nós estamos aqui para entregar tudo isso que o senhor nos deu. Eu estou entregando para o senhor. E o professor disse assim: mas eu dei para vocês. E o pai disse assim: nós não merecemos. Nós não merecemos.
E o professor disse: não, vocês merecem. Não. Nós estamos entregando para o Senhor. Ué, mas por quê? Nós estamos entregando para o Senhor porque esse machucado na sua testa foi o meu filho que fez. O professor olhou para o filho, para a criança e disse assim: realmente você não merece, mas vocês precisam. Você precisa porque não tem nada para comer, nada para vestir e não tem nada para brincar. Irmãos, nós não somos merecedores, mas nós precisamos. Aí você pode me rebater, porque eu dou o direito de rebater. Se tem bala na agulha, luta comigo então. Aí você pode dizer assim: não, mas eu mereço. Eu mereço porque eu oro. Eu mereço porque eu jejuo. Eu mereço porque eu oferto. Eu mereço por causa disso, por causa daquilo. Nas tuas orações, você nunca esquece de pedir perdão pelo erro que você fez. E todas as vezes que você pede perdão pelo erro que você fez, você não faz erro diferente. Você toda a vida comete o mesmo erro. E alguém que diz assim: eu não vou mais fazer, e faz, merece? Não merece, mas precisa. Quantas vezes nós oramos dizendo assim: eu não vou mais ver, e viu. Eu não vou mais falar, mas falou. Eu não vou mais fazer, mas fez. Merecer? Não merece, mas precisa. Você não vai sair pulando, mas mais crente você sai daqui essa tarde. Eu garanto disso. Perdoar é uma virtude dos fortes. Resistir ao perdão é uma virtude dos fracos. Deus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Existe uma parábola na Bíblia: o servo e o conservo. O servo perdoou, o servo recebeu o perdão do rei e não quis perdoar a dívida do conservo. Hipócrita. Você quer que Deus te perdoe e você não libera perdão, por quê? Você quer que Deus perdoe os teus pecados, mas você não perdoa. Mas você não pede perdão. Hipócrita. Pode fazer cara feia que eu não tenho medo não, meu filho. Nós queremos tanto e fizemos pouco. Pode ser que o que você mais precisa será entregue quando você aprender a pedir perdão e liberar o perdão. Eu não quero nem saber do milagre do paralítico, porque isso poderia acontecer esporadicamente. Mas o milagre do perdão, meu Deus. Eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero orar por você nessa tarde. Eu vou parar, não é porque não tem bala na agulha, azeite na cabocla, porque tem para dar e sobrar aqui. Mas eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, porque eu já estou vendo gente chorar nessa tarde. Aleluia! Uramanaracanto reprabadarás. Uribicalahacha barabacalahacia. Turacalaha turibicanto teprabrabadakia. Alabacalabachuribidicanto reprebebedekia. Tergiamanaracanto necamanaracovácia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Teriacamanto repriacalacia. Tumanacanto necalabacho miniricanto rebrabadaraquia. O Espírito de Deus está aqui para dizer: eu te perdoo. Tem uma segunda chance para a tua vida.
Por mais que o diabo tente acusar você, mas se não tivesse mais volta para você, nem aqui você estaria, mas você veio. Você chegou aqui nessa igreja, você veio aqui, é porque tem condições de Deus mudar um quadro da tua história. É porque tem perdão para os teus pecados, mas eu fiz muita besteira. Essa muita besteira é pouca para o poder do sangue de Jesus. Martinho Lutero, quando estava formulando as 95 teses, o diabo apareceu para ele e disse: aqui, Martinho, tu quer ser o bom da boca, é? Então aqui está a lista de todos os teus pecados. Martinho Lutero disse: sabe que é verdade? Aí está a lista dos meus pecados. Aleluia! Mas como tu é trouxa, esqueceu de botar uma observação, miserável, de que o sangue de Jesus é mais poderoso. Perdoa e purifica os meus pecados. Pecado é para quem não aceitou Jesus. Então beleza. Isaías, quando tem um encontro com Deus, morre o seu parente, ele diz: no ano que morreu, no ano que eu tive uma perca, eu vi a glória de Deus. Aí eu vi Deus assentado em um alto sublime trono. Os serafins voavam acima dele, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e diziam: Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahvé Tsabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Diz a Bíblia que o séquito enche o templo. Séquito não é glória, séquito é a aba das vestiduras de um rei. A Bíblia diz que os serafins voaram do trono, pegaram uma brasa e tocaram nos lábios de Isaías, e a iniquidade dele foi purificada. O que é iniquidade? Pecado consciente. Eu sei que é pecado, mas faço. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu toco nos teus lábios, eu purifico a tua vida, eu purifico o teu ser. Mais uma vez eu te digo: vais e não peques mais. Vais e procura desviar do mal. Vais e não olha aquilo que não é aprazível aos olhos de Deus. Vai e não ouve mais aquilo que não é bom aos ouvidos de Deus. Vai e não fazes mais aquilo que não é bom à presença de Deus. Mas tem que ser trocado. E eu quero que você feche os teus olhos nessa tarde. Fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração. Fecha os teus olhos, porque Deus está moendo o coração de alguém nessa tarde. Deus está moendo o coração de alguém nessa tarde, dizendo: é tempo, é tempo. Você consegue, você pode voltar. Você pode voltar ao primeiro amor. Você pode voltar a me adorar como você me adorava. Você pode voltar a me sentir como você sentia. Você pode voltar a ser quem você era antes. Você pode fazer o que você fazia antes, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nova criatura é. Nova história a partir de hoje começa a ser escrita. A página foi virada nessa tarde. Prepara para Deus prover o necessário. Prepara para Deus restaurar a tua vida. E prepara para você andar e adorar de cabeça erguida, porque a glória de Deus te pega. A esperança que não há problemas e possam pedir as luzes de Jesus. Levante a mão para adorar a Deus. Nunca houve noite. Levante a mão para adorar a Deus. Só quem já sentiu a graça de ser perdoado, só quem já sentiu a graça de ser lavado pelo sangue, levante a mão, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Dentro de mim vem descendo o rio pra viver vida. Esse rio que lava ao lado da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia não ter saída.
Pessoa que cante, vai, libera a tua adoração. Nada e ninguém prende o teu motivo para adorar. De noite, que pudesse pedir, nascer no sol, esperança. E não há problemas que você impedir. As mãos de Jesus pra te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, a Jesus de bom e forte, sou milagre, eu sou aqui. Dá um abraço no teu irmão e diga: nós somos livres, nós somos livres. Abraça o teu irmão, abraça ele e diga: nós somos livres para adorar, nós somos livres para servir a Deus. Nenhuma condenação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus merece uma salva de palmas nessa tarde, em nome de Jesus. Irmão, em pé mesmo como estamos, o horário já é avançado. Agradecemos, irmão, Mocidade da Maringá, com o irmão Natálio, congregação, Mocidade lá do Umbu, irmão Lauri, Deus abençoe a todos os irmãos que tiveram. Irmão Júlio César, Deus abençoe. Irmão, ali fora, irmão Júlio César está com o seu DVD a R$10. E também as irmãs prepararam um lanche ali.